iniciando mais uma aula de matemática. Você já pegou o livro, o lápis e a borracha? Já escolheu um local confortável da sua casa? Se a resposta for sim, você está preparado para iniciar a aula de hoje. Mas se sua resposta é não, você vai pausar o vídeo, organizar o material e depois voltar a assistir a aula. Turma, hoje nós teremos a acolhida, vamos finalizar a leitura do livro O Rei e a Flauta, depois eu vou explicar o conteúdo para vocês e vamos finalizar a aula resolvendo algumas questões do seu livro de matemática. Por isso é importante que você esteja com o seu livro. Agora nós vamos iniciar a aula com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos finalizar a leitura deste livro, que tem por título O Rei e a Flauta. Quem organizou esse livro foi o MEC. Então, vamos iniciar a nossa acolhida de hoje. Turma, nós paramos a nossa leitura nessa página. Vimos que o cabeleireiro estava cansado de guardar o segredo do rei. Então, ele viajou para terras distantes, cavou um buraco e gritou dentro dele: "O rei não tem uma orelha!" E voltou aliviado para o palácio. Vamos continuar a leitura para descobrir o final dessa história. Alguns meses depois, nasceu naquele buraco um bambuzal. Certa vez, um camponês resolveu cortar um daqueles bambus e confeccionar uma flauta. Veja, turma, o camponês cortou um dos bambus para confeccionar uma flauta. Para seu espanto, o instrumento, quando tocado, produzia a seguinte canção: "O rei não tem uma orelha." O lavrador achou aquilo muito interessante. Colheu mais bambus, confeccionou muitas flautas e foi vendê-las na cidade. Veja, turma, o camponês indo em direção à cidade para vender as flautas. Não tardou para se ouvir por toda parte a canção. Veja, turminha, a canção foi tocada em todas as partes. A notícia se espalhou a tal ponto que o próprio rei decidiu revelar o segredo, assumindo com naturalidade o fato de que não tinha uma orelha. Veja, turma, que o rei decidiu assumir o seu segredo. Dizem que, daquele dia em diante, o monarca passou a governar com mais sabedoria e justiça. Turma, esse é o final da nossa história. Veja que o rei decidiu revelar para todos o segredo dele. Turma, agora chegou o momento em que eu escolho duas palavras do texto para conversar com vocês. Então, eu escolhi as palavras buraco e cidade. Buraco, nós encontramos no texto quando o jovem cabeleireiro, cansado de guardar o segredo do rei, decide fazer uma viagem para terras distantes, cava um buraco e grita dentro dele: "O rei não tem uma orelha!" E assim ele volta para o castelo aliviado. A palavra cidade nós vamos encontrar no texto quando um camponês vai até esse buraco e encontra um bambuzal e ele decide cortar e confeccionar uma flauta. Ele percebe que ao tocar a flauta, ele produz um som diferente. Qual é o som? O rei não tem orelha. Então ele decide confeccionar várias flautas e sai para vender na cidade. Agora nós vamos começar a analisar as palavras. Vamos lá? Vamos começar com a palavra buraco. Turma, qual é a letra inicial, a primeira letra da palavra buraco? Isso mesmo, é a letra B. E qual é a última letra? O.
E da palavra cidade, qual é a primeira letra? Olha só, C. E a última, E. Quais são as letras da palavra buraco? Olha só, B-U-R-A-C-O. Essas são as letras da palavra buraco. E da palavra cidade, C-I-D-A-D-E. Turma, quais são as letras que aparecem tanto na palavra buraco como na palavra cidade? Olha só, nós vamos encontrar a letra A em buraco e também a letra A em cidade. Vamos encontrar a letra C em cidade e também em buraco. Somente essas duas letras aparecem nas duas palavras. Agora, vamos analisar quantas sílabas tem cada palavra. Vamos começar com buraco. Veja, bu, uma, ra, duas, có, três, buraco. E cidade, si, uma, dá, duas, dé, três sílabas. A palavra buraco tem 3 sílabas e a palavra cidade também tem 3 sílabas. Turma, essa foi a acolhida do dia. E aí, turminha, gostaram do final da história? Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Agora, eu vou iniciar o conteúdo do dia. Então, preste bastante atenção. Vamos lá? Então, turma, vamos começar a nossa revisão de hoje. Nós vamos revisar grandezas e medidas. Então, observe muito bem, turma, que em outras aulas de matemática, nós já conversamos sobre esse assunto. Hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre a ideia de área. Então, preste bastante atenção. Vamos lá? Olha só, turma, para explicar a ideia de área, o livro de matemática de vocês traz esse exemplo. Ele pede para observar os ladrilhos que Mateus está colocando no piso de sua cozinha. Então, nós vamos observar essa ilustração. Veja que Mateus está colocando, olha só, ladrilhos aqui no piso da cozinha dele. A questão diz que na cozinha do Mateus cabem 30 ladrilhos no piso, tá? Então, aqui nesse espaço, ele vai usar 30 ladrilhos para preencher todo esse espaço. Então, nós dizemos que a área do piso, ou seja, a medida da superfície do piso, corresponde a 30 ladrilhos. Cada ladrilho foi considerado uma unidade de medida de superfície. Então, veja, nesse caso, foi considerado como unidade de medida de superfície, olha só, o ladrilho. Então, turma, Mateus concluiu que a área do piso é igual a 30 ladrilhos. Ok, turminha? Agora, vamos entender mais um pouco sobre a ideia de área. Veja, área é a medida da superfície. Medir é comparar utilizando uma unidade como referência. No caso do piso da cozinha do Mateus, a unidade de área é o ladrilho. Então, veja, turma, a área é determinada pelo número de vezes que a unidade de medida escolhida cabe dentro. Então, veja, no caso da cozinha do Mateus, a unidade de medida escolhida foi o ladrilho. E ele concluiu que o piso da cozinha era igual a 30 ladrilhos. Ok, turma? Vamos agora revisar o que é o centímetro quadrado. Turma, o centímetro quadrado é uma unidade de medida de superfície correspondente à área de um quadrado, cujos lados medem 1 centímetro. Então, veja, aqui nós temos um quadrado e os lados desse quadrado medem 1 centímetro, 1 centímetro.
Nós indicamos 1 centímetro quadrado por 1 cm e esse 2. Então, nós podemos concluir que a área desse quadrado é 1 centímetro quadrado. Veja, turma, a área desse quadrado é igual a 1 centímetro quadrado, ok? Então, turminha, essa foi a revisão do dia. Turma, agora que nós já fizemos a revisão, eu vou começar a resolver algumas questões do seu livro de matemática. Então, nesse momento, eu quero que você pegue o livro, vai abrir ele na página 136. Nessa página, nós vamos resolver as questões que falam sobre a área de figuras planas. Eu vou começar lendo a questão de número 1, que diz assim: Yara desenhou diversas figuras. Qual é a área de cada uma das figuras desenhadas? Olha só, observe as figuras que Yara desenhou. Yara observou que olha só, um quadrinho que está pela metade com um quadrinho que também está pela metade forma um quadrinho completo. Então, concluiu o quê? Vamos ver? Na figura vermelha, cabem quantos quadrinhos, turma? Todo pintado, todo completinho. Vamos contar? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nesse tracinho, vocês vão colocar o número 6. E quantos quadrinhos que estão pela metade? Que um lado está pintado e o outro não. Vamos contar? Olha só. 1, 2. Então, aqui vocês vão colocar o número 2. A área da figura vermelha é igual a quantos quadrinhos, turma? Veja, 6, não é isso? Veja que um quadrinho está pela metade. O outro quadrinho também. Mas se você juntar os dois, você vai perceber que eles vão formar 1. Então, é 6 mais 1, que forma quanto? 7, não é, turma? Então, aqui no outro tracinho, vocês vão colocar o número 7. Eu vou deixar a figura amarela e verde para vocês fazerem aí na casa de vocês. Combinado? Vamos agora para a questão de número 2. Diz assim a questão de número 2. Determine a área de cada figura a seguir. Veja, turma, que a unidade de medida utilizada é o quadrinho. Então, vamos contar quantos quadrinhos tem a figura A? Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 quadrinhos da letra A. Então, a área da figura A é igual a 6. 6 quadrinhos verdes, ok? Vamos para a figura B. Olha só. Observe, turma, que aqui tem 3 quadrinhos completos, ó. 1, 2, 3. Tem um pela metade e mais outro pela metade. Mas se você encaixar um no outro, você vai perceber que eles formam 1. Então, a área dessa figura B é igual a 4. Veja, 1, 2, 3, juntando esse com esse, 4. Então, a B é 4. Então, a área da figura B é igual a 4 quadrinhos laranja. Vamos para a letra C. Observe bem a figura da letra C. Ela tem 3 quadrinhos completos, não é isso, turma? Ó, 1, 2, 3. E tem 2 que está pela metade, mas se você juntar, os dois formam 1. Então, quantos quadrinhos são? 4. A resposta da letra C é que a figura C, ele tem 4 quadrinhos. Então, turma, a área da figura C é igual a 4 quadrinhos. Vamos para a letra D. Turma, quantos quadrinhos completos tem a figura D? 1, 2, 3, 4, 5. 5. E tem 2 que estão pela metade, mas se juntar, forma 1. 5 mais 1, 6. Então, a resposta da letra D é 6.
Então, a área da figura D é igual a 6 quadrinhos. Pessoal, para finalizar, vamos resolver a questão de número 3 da página 137, que diz assim: observe as figuras. Então, vamos observar as figuras, turma. Observe, turma, que a unidade de área é esse quadrinho aqui, ó, veja. Então, vamos lá. Letra A, ele pergunta: qual é a área da figura verde? Turma, observe a figura verde e conte quantos quadrinhos ele consegue formar. Veja, eu percebo que consegue formar 3 quadrinhos completos. Olha só aqui no meio. 1, 2, 3. Agora, observe. Esse ladinho junto com esse ladinho vai formar 1, não é isso? Então, 3 mais 1, 4. Esse outro com esse outro forma mais 1, 5. Esse outro com esse outro forma 6. Então, são 6 unidades de área. Vamos agora para a letra B. Qual é a área da figura amarela? Vamos lá, turma? Observe bem a figura amarela. Você vai perceber que aqui tem quantos quadrinhos? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a área da figura amarela é igual a 6 unidades de área. Ok, turma? Eu coloquei esses tracinhos, mas aqui vocês vão escrever unidades de área, ok? Vamos agora para a letra C. Qual é a área da figura azul? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades de área, ok, turma? Vamos agora para a letra D. Qual é a área da figura laranja? Olha só, turma, a figura laranja está aqui. Vamos contar quantos quadrinhos tem essa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, 6 unidades de área. Turma, agora, para finalizar, vamos resolver a letra E, que diz assim: analisando as 4 figuras, o que você pode notar? Então, vamos analisar, turma. Veja, essas figuras, elas são iguais? Não, todas elas são diferentes. Mas perceba que todas elas têm o mesmo valor de área. 6, 6, 6 e 6. Então, nós podemos concluir que figuras diferentes podem ter área de mesmo valor. Veja, todas elas são figuras diferentes, mas todas têm área de mesmo valor. Ok, turma? Essa é a resposta da letra E. Turma, essas foram as questões que eu escolhi para trabalhar com vocês. Agora chegou o momento de você anotar as páginas da atividade do dia. Então, marque aí a página 136. Você vai terminar de resolver a questão de número 1. Veja que eu já resolvi essa parte da figura vermelha. Você vai resolver as outras. E vai resolver também as questões que ficou da página 137. A questão 4 e 5. Ok, turminha? Assim que você terminar de resolver essas questões, envie para a sua professora. Turma, a nossa aula ela está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula, da acolhida, de resolver as questões junto comigo. A nossa aula vai ficando por aqui, mas eu vou te esperar na próxima aula de matemática. Tchau e até a próxima!